Bom, indo direto ao ponto, o canal, ele bateu 100 inscritos, cara. E esse aqui é um vídeo comemorativo. Vocês relevem aí se a minha voz ela tiver um pouco anasalada, porque eu tô com meu nariz ruim, eu não tô conseguindo respirar. Mas vamos lá, eu fiz aqui um mini roteiro de algumas coisas que eu queria falar. Começando por aí, demorou bastante, sim, demorou alguns meses para eu conseguir chegar nessa marca de 100 inscritos. Os meus vídeos, normalmente eles têm 100, 200, 300 views, né? Teve um vídeo que, se eu não me engano, bateu 700, né? E eu lembro que eu fiquei bem feliz, né? Porque é legal a gente ver que está sendo ouvido. E eu queria agradecer diretamente, não só para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas para as pessoas que costumam ver um vídeo ou outro, para os novos usuários que estão vindo, que vêm visitar e acabam gostando do canal, das pessoas que me acompanham com mais frequência. Eu quero agradecer a todos vocês, porque é justamente vocês assistirem os meus vídeos, gostarem das minhas análises, dos meus comentários, tutoriais, que fazem com que a gente se motive, com que eu me motive, na verdade, a continuar criando e fazendo vídeos para vocês assistirem. Porque a graça é justamente a gente poder conversar com as pessoas, né, passar conhecimento para as pessoas. Se fosse para ficar só falando sozinho aqui e ninguém assistisse, não teria objetivo em fazer um vídeo que ninguém assiste na internet, né? E eu lembro que esse canal aqui ele já passou por pelo menos uns 3 nomes, né? Ele começou como um protótipo só com o nome de Augusto, né? Aí com o tempo eu fiz ele virar o Augusto Liberdade On-Chain. E apesar de ser um nome que eu gosto, eu acho que o On-Chain ele tá muito ligado na tecnologia de criptomoeda, né? Que apesar de ser um dos assuntos que eu mais falo aqui no canal, o canal ele não é voltado só para esse tipo de assunto. Até se tu for olhar na capa, tu vai perceber que tem algumas coisas escritas ali. Liberdade, política, Bitcoin. Eu gosto de falar sobre temas, sobre assuntos que estão ligados diretamente à nossa liberdade, certo? E essas coisas que eu falo, elas são diretamente ligadas a isso. E, de certa maneira, isso aí me dá a brecha para falar sobre liberdade até de um ponto de vista mais filosófico. Apesar que isso até o momento eu não explorei ainda, mas quem sabe eu faça isso. E o bom de não ficar tão nichado é que eu consigo falar para vários tipos de público, né? Eu consigo atingir diferentes tipos de pessoas, né? E isso é importante para que a gente não fique só falando para a bolha, né? Porque um dos objetivos desse canal é justamente eu mostrar a tecnologia do Bitcoin, eu falar sobre liberdade, fazer as pessoas refletirem sobre esses assuntos e principalmente sobre o Bitcoin, e entenderem, desenvolverem curiosidade sobre o assunto, porque isso vai ajudar elas em vários aspectos, e eu falo disso aqui no canal. Então, quando esse tipo de vídeo ele chega para pessoas que não entendem nada do assunto, é muito bom, porque eu estou conseguindo falar sobre o Bitcoin para pessoas que não conhecem. Se fosse para eu falar só para um público nichado, que já é desse meio, não adiantaria muita coisa, né? Afinal, essas pessoas elas já entendem sobre o assunto. E até hoje, até o presente momento, esse canal ele não é monetizado, né? Eu não cumpri os pré-requisitos do YouTube para receber dinheiro do AdSense, né? E esse é um dos objetivos que eu tenho. Eu quero poder monetizar esse canal via AdSense, via algum link de produto afiliado, ou de algum infoproduto, que inclusive tem um infoproduto meu na descrição, que ele é um manual para iniciantes no Bitcoin. E ali tu pode aprender diversas coisas. Tu vai ser o leigo que não sabe nada sobre o assunto, e tu vai sair dali entendendo por que o Bitcoin existe, quem que criou, no que ele pode te ajudar, etc. Tu vai entender sobre os riscos, sobre a parte de segurança, tu vai entender sobre diversas coisas, né? E eu pretendo lançar mais produtos digitais no futuro, né? Eu tenho pelo menos aí mais umas 3 ou 4 ideias, não vou falar sobre o que se trata, né? Não quero estragar a surpresa. Mas, quem sabe, futuramente eu viva da internet. É uma coisa que eu gostaria de fazer, já tenho essa ideia faz tempo, tá indo bem devagar esse projeto. Eu imaginei que fosse ser um pouquinho mais rápido, né? Mas paciência, eu acredito que se eu construir as coisas, uma base sólida, entregando conteúdo de qualidade, informação de qualidade para as pessoas, né? Acredito que isso em algum momento vai acontecer. E eu vejo muito canal falando bobagem na internet, divulgando coisa inútil, coisas que não ajudam as pessoas, né? Não, tá certo, o YouTube não é só isso, tem muitos canais que são úteis. Inclusive, em alguns eu me espelhei para criar o meu. Um desses canais foi o do próprio
do Alt-R, eu me espelhei em algumas coisas, alguns tipos de vídeo que ele fazia para criar os meus, né? Lógico que cada um tem o seu jeito de gravar, o seu jeito de falar, mas eu me inspirei nele, me inspirei no OneCapsule também, né, para fazer os meus vídeos, né, principalmente falando das notícias, né? E eu vim aí justamente para isso, para tentar agregar alguma coisa de útil para as pessoas e no futuro, quem sabe, eu ser reconhecido, né, por essas pessoas e eu conseguir vender alguma coisa de qualidade para elas, que vai ajudar elas, né, algum produto que vai ajudar elas. E eu vou usar o meu canal e outras redes sociais justamente para divulgar conhecimento e também para divulgar os meus produtos, né, é basicamente isso. E sobre coisas que eu gostaria de abordar nesse canal, algumas eu já faço. Eu falo sobre as notícias. Um defeito que eu vejo é que muitas notícias que eu faço, elas estão ligadas diretamente a Bitcoin. Eu estou abrindo mais o leque, eu estou falando de algumas coisas que estão ligadas à economia, ligadas à política, né, que são coisas que interferem na nossa liberdade. Até uns dias atrás eu fiz um vídeo falando aí sobre escala 6x1, fiz um vídeo falando sobre a captura do Maduro pelos Estados Unidos, que eu acredito que sejam assuntos de interesse comum de qualquer pessoa que se interessa pela própria liberdade e pela liberdade das outras pessoas, né? E eu também quero fazer alguns quadros para tirar dúvidas das pessoas, apesar que hoje o público está muito pequeno. De vez em quando aparece alguns comentários, assim, pessoas perguntando algumas coisas, e eu quero fazer uns vídeos em cima das dúvidas das pessoas, né? Principalmente em relação a Bitcoin. Tem pessoas que já deram sugestões de fazer análise de carteiras, né? Até teve um carinha ali que eu acho que o nome dele é Leonardo, tá? Se eu tô me lembrando bem. Ele disse que ele participou da tradução de um aplicativo de carteira e ele sugeriu que eu fizesse uma análise desse aplicativo, dessa carteira. Vai ter o vídeo, cara. Vai ter o vídeo, eu prometo. Eu já baixei aqui. Inclusive eu achei o layout, achei a carteira bem simples e bem fácil de usar, tá? Só não fiz o vídeo ainda. Quero também falar da parte de segurança do Bitcoin. O próprio Bitcoin ele tem diversos subnichos dentro dele que é possível de conversar. E eu quero romper essa barreira entre as pessoas que não entendem do assunto e as que entendem, né? Eu quero puxar pessoas para dentro dessa tecnologia. É o que eu acredito que pode ajudar na parte econômica, na parte de liberdade, cada pessoa. Eu não consigo mudar sozinho o país inteiro. Inclusive, meu objetivo não é esse. Mas eu consigo mudar a vida de algumas pessoas. Isso para mim já é o suficiente. Eu já perdi boa parte da esperança que eu tinha no sistema eleitoral, nas instituições, vamos colocar dessa forma. Então eu não acho que voto seja efetivo. Mas isso que eu estou fazendo aqui, eu acredito que tem um valor muito grande para as pessoas. Isso eu acredito. O meu jeito de votar é esse. Inclusive eu falo para uns amigos meus, o meu jeito de votar é esse, cara. Eu voto toda vez que eu coloco um vídeo no meu canal. O meu voto é esse, cara. É mostrar para as pessoas que existem pequenas soluções para esses problemas que a gente tem aqui no Brasil. Através de Bitcoin, através de conhecimento sobre política, sobre economia. E a mensagem final com relação a esse vídeo, reforçando o propósito. Eu sei que eu falei isso mais pro final, talvez eu esteja estendendo de uma maneira desnecessária, mas eu acredito que Bitcoin aqui no país, ele seja uma das poucas propriedades que tu realmente possui. E se for parar para pensar o teu carro, experimenta ficar sem pagar o IPVA dele, experimenta fazer isso e ser pego numa blitz ou alguma fiscalização para ver o que acontece com o teu carro. Então tu tem que pagar um absurdo de imposto no teu carro, senão tu pode perder a tua casa, que é uma propriedade que está cada vez mais cara ano após ano. Experimenta ficar sem pagar o IPTU dela para ver o que acontece. Então, assim, poucas coisas no Brasil são propriedade de verdade e o Bitcoin é uma delas. Se tu estuda o suficiente, se tu faz da maneira certinha o armazenamento dele, né, a autocustódia, inclusive muitas pessoas não entendem sobre o assunto, ele é uma propriedade intributável, inconfiscável e de fácil transferência. Se tu quiser, tu pode usar ela como meio de pagamento. E isso é uma coisa muito poderosa que muitas pessoas não compreendem. E o objetivo desse canal é justamente fazer, um dos objetivos, né? É justamente fazer as pessoas perceberem isso, certo? E o vídeo especial de 100 inscritos é isso. Eu queria falar sobre os objetivos do canal, as coisas que eu já faço, as coisas que eu quero fazer e reforçar o propósito desse canal. E eu espero que um dia eu possa ter ele e os meus produtos como um dos meios principais de renda, né? É isso que eu gostaria de fazer. Fiquem aí com o próximo vídeo e eu fico por aqui.